Você já ouviu falar do assassino do Zodíaco? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo se você tem coragem de encarar os olhos do mal absoluto, porque o que vamos dissecar aqui não é apenas um caso criminal, é a anatomia de um pesadelo que nunca terminou. A Califórnia do final da década de 1960 é frequentemente pintada com as cores vibrantes do verão do amor. Uma época de psicodelia, liberdade e música que ecoava pelas ladeiras de São Francisco. Mas, por baixo dessa camada superficial de flores e paz, algo podre pulsava nas artérias do estado dourado. Havia uma escuridão crescendo nas sombras, uma malevolência fria e calculista que não se importava com revoluções culturais, apenas com o terror puro e primitivo. Enquanto os jovens sonhavam com um mundo novo, um predador observava, afiando suas garras, esperando o momento certo para rasgar o tecido daquela realidade e manchá-lo de sangue. Estamos em 20 de dezembro de 1968. A noite está gelada em Benícia, uma pequena cidade na área da Bahia. O ar é tão frio que corta os pulmões, e o céu, um manto negro sem fim, parece pressionar a terra. David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, estão em seu primeiro encontro. A inocência da juventude, o nervosismo das primeiras palavras, a promessa de um futuro. Eles estacionam na Lake Herman Road, um local conhecido como um refúgio para casais, um ponto isolado onde a única testemunha deveria ser a lua. O cascalho estala sob os pneus do carro de David, um Rambler Station Wagon. Eles desligam o motor. O silêncio deveria ser reconfortante, mas naquela noite, o silêncio era um aviso. Pouco depois das 23 horas, outro veículo se aproxima. As luzes dos faróis cortam a escuridão, cegando momentaneamente o casal. O carro para ao lado deles. Não há palavras, não há troca de insultos, não há motivo aparente. O estranho desce. Passos pesados no cascalho. A respiração de David e Betty congela. O que acontece a seguir é uma execução fria, mecânica, desprovida de qualquer humanidade. O estranho começa a atirar. Os disparos ecoam pela estrada deserta, sons secos e brutais que destroçam a quietude da noite. O vidro traseiro estilhaça. David é atingido na cabeça a queima-roupa ainda dentro do carro, ou talvez enquanto tentava sair, o corpo caindo na terra fria. Betty, em pânico absoluto, abre a porta e corre. Ela corre pela sua vida, seus pés batendo no chão duro, o coração martelando contra as costelas. Mas o predador é preciso. 5 tiros são disparados contra suas costas. Ela cai a menos de 10 metros do carro. O assassino volta para o seu veículo e desaparece na escuridão, deixando para trás 2 corpos jovens, o cheiro de pólvora e um mistério que assombraria a polícia por décadas. Não houve roubo. Não houve abuso sexual. Apenas morte. Morte pela morte. Nos meses seguintes, a polícia local tratou o caso como um incidente isolado, talvez uma briga de drogas que deu errado ou um namorado ciumento, embora as evidências não apontassem para nada disso. A comunidade chorou, enterrou seus mortos e tentou seguir em frente, sem saber que aquilo era apenas o prólogo. O verdadeiro horror estava apenas hibernando. O inverno passou, a primavera floresceu e o verão chegou. Era 4 de julho de 1969, dia da independência. Fogos de artifício, churrascos, celebração. Em Vallejo, a poucos quilômetros do local do primeiro duplo homicídio, Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Majot, de 19, decidem ir até o parque Blue Rock Springs. É tarde da noite. O parque está deserto. Eles estacionam o Corvair marrom de Darlene. Eles estão conversando, talvez discutindo o futuro, talvez apenas aproveitando a brisa noturna. De repente, um carro para atrás deles, bloqueando a saída. O motorista desliga as luzes e permanece lá, uma silhueta na escuridão. Minutos angustiantes se passam. O carro vai embora, apenas para retornar 10 minutos depois. Desta vez, o motorista desce. Ele carrega uma lanterna potente.
Ele caminha em direção ao carro do casal, a luz forte cegando Mike e Darlene, fazendo-os acreditar que se tratava de um policial verificando identidades. Mike até começa a pegar sua carteira, aliviado por ser apenas uma abordagem de rotina, mas a figura na janela não pede documentos. Sem aviso, o estrondo de uma pistola 9mm rompe a noite. O vidro explode. Mike é atingido no rosto, no pescoço e no peito. Darlene é alvejada várias vezes. A dor, o caos, o sangue espirrando no estofamento. O atirador se vira para ir embora, mas ouve Mike gemer de dor. Ele não tolera sobreviventes. Ele volta, com a calma de quem abate gado, e dispara mais 2 vezes em cada vítima. Darlene morre ali mesmo, mas Mike, milagrosamente, sobrevive para contar a história. Ele descreve um homem branco, robusto, de rosto redondo, sem óculos. Mas o que torna essa noite diferente, o que muda tudo, acontece 40 minutos depois. O telefone toca na delegacia de polícia de Valejo. A despachante Nancy Slover atende. A voz do outro lado é monótona, calma, assustadoramente controlada. Não há pânico, não há pressa. O homem diz: "Quero denunciar um duplo assassinato. Se você for a 1,5 km a leste da Columbus Parkway, até o parque público, encontrará garotos em um carro marrom. Eles foram baleados com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus." A linha fica muda. Nancy sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz não era de alguém confessando por culpa, era alguém se gabando. Alguém que estava jogando um jogo. E a polícia acabara de se tornar um peão. A conexão entre os crimes de Lake Herman Road e Blue Rock Springs estava feita, não pela balística inicial, mas pela própria boca do monstro. Ele queria crédito. Ele queria ser visto. Mas a voz no telefone era apenas o começo da campanha de terror psicológico. Em 31 de julho de 1969, 3 cartas idênticas chegam às redações de 3 jornais diferentes: o San Francisco Chronicle, o San Francisco Examiner e o Valejo Times Herald. Os envelopes não continham apenas palavras. Continham a chave para a mente de um louco. Cada carta vinha acompanhada de 1/3 de um código criptografado, um emaranhado de símbolos gregos, caracteres do tempo, código Morse e sinais astrológicos. O remetente exigia que cada parte fosse publicada na primeira página de cada jornal. Caso contrário, ele prometia uma matança desenfreada no fim de semana seguinte. Ele dizia que mataria 1 dúzia de pessoas. O pânico se instalou nas redações. Quem era esse homem? Seria um trote de mau gosto? Mas ele forneceu detalhes sobre os assassinatos que apenas a polícia e o assassino poderiam saber. O número de tiros, a posição dos corpos, a marca da munição. Era real. Os jornais publicaram os códigos. A Bay Area prendeu a respiração. As ruas ficaram vazias mais cedo. As pessoas trancavam suas portas com 2, 3 voltas. O medo era palpável, tinha cheiro, tinha peso. No meio desse caos, uma carta seguinte chegou ao San Francisco Examiner. Começava com uma frase que se tornaria icônica, uma introdução que congelaria o sangue de qualquer um que a lesse. A carta dizia: "Dear Editor, this is the Zodiac speaking." Querido editor, aqui quem fala é o Zodíaco. Pela primeira vez, ele se dava um nome. Não era mais apenas um assassino sem rosto. Ele era o Zodíaco, uma entidade, um personagem criado para aterrorizar. Ele escolheu esse nome, talvez, inspirado por relógios, talvez por astrologia, ou talvez porque soasse grandioso, cósmico, inevitável. Junto com o nome veio o símbolo. Um círculo com uma cruz atravessando-o, como a mira de uma arma telescópica. Aquele símbolo seria rabiscado em cenas de crime, em cartas, em pesadelos. O Zodíaco não estava apenas matando corpos, ele estava sequestrando a mente do público. Enquanto a polícia e o FBI tentavam decifrar a identidade do homem, cidadãos comuns tentavam decifrar o código de 408, símbolos que ele havia enviado. O Zodíaco afirmou que sua identidade estava escondida naquelas linhas cifradas. Dias se passaram. A inteligência militar, a NSA,
Os melhores criptógrafos do país tentaram e falharam, mas a resposta veio de um lugar improvável. Donald e Betty Harden, um professor de história, e sua esposa, sentados em sua mesa de café da manhã em Salinas, Califórnia, começaram a brincar com os símbolos. Eles procuraram padrões, letras duplas, palavras comuns, e então as palavras começaram a emergir da sopa de letras. A mensagem era arrepiante, uma janela direta para a psicopatia. Dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos." Ele continuava dizendo que, quando morresse, renasceria no paraíso e todos aqueles que ele matou se tornariam seus escravos. Mas, para a frustração da polícia, o código não revelava seu nome. Ele mentiu. Ele estava brincando com eles. "Eu não darei meu nome", dizia a mensagem, "porque vocês tentarão retardar ou parar minha coleção de escravos para a minha vida após a morte." A zombaria continuou. A polícia estava tateando no escuro, seguindo pistas falsas, sobrecarregada por milhares de ligações de pessoas que achavam que seu vizinho estranho era o Zodíaco. A atmosfera era de paranoia total. E então, o Zodíaco mudou o jogo novamente. Ele quebrou seu próprio padrão. Até agora, ele atacava à noite, em locais isolados, com armas de fogo. Mas em 27 de setembro de 1969, ele decidiu que precisava de um novo cenário, um novo método, uma nova forma de demonstrar seu poder. O local era o Lago Berryessa, um reservatório pitoresco e tranquilo. Brian Hartnell, de 20 anos, e Cecelia Shepard, de 22, estavam relaxando em uma península isolada, aproveitando a tarde de sol. Tudo parecia perfeito. A água brilhava, as árvores balançavam suavemente. Mas Cecelia notou algo. Um homem observando-os à distância. Ele se aproximava, mas não de forma normal. Ele se movia entre as árvores tentando se esconder, até que, de repente, ele saiu para o campo aberto e caminhou diretamente para eles. O que eles viram desafiava a compreensão. Não era apenas um homem armado. Era uma visão saída de um filme de terror gótico medieval. Ele vestia uma roupa preta, larga, com um capuz de carrasco que cobria toda a cabeça e caía sobre o peito. No centro desse peitoral negro, desenhado em branco, estava o símbolo do zodíaco, o círculo com a cruz. Ele usava óculos escuros sobre os buracos dos olhos do capuz. Na cintura, uma faca embainhada e uma pistola. Ele apontou a arma para eles. A voz era calma, deliberada. Ele contou uma história fabricada. Disse que era um fugitivo de uma prisão em Montana, que havia matado um guarda e roubado um carro, e que precisava do veículo deles e de dinheiro para fugir para o México. Brian, tentando manter a calma e negociar, ofereceu a carteira e as chaves. Ele tentou dialogar com o homem por trás da máscara, perguntando se a arma estava carregada, tentando humanizar a situação. O Zodíaco ouviu, respondeu, mas a impaciência começou a surgir em sua voz. Ele ordenou que Cecelia amarrasse Brian com pedaços de varal de plástico que ele trouxe. Depois, ele mesmo amarrou Cecelia. Eles estavam indefesos, deitados no chão, esperando que ele pegasse o carro e fosse embora. Mas o roubo nunca foi o objetivo. O Zodíaco sacou a faca. Não foi um ataque rápido, foi metódico. Ele esfaqueou Brian 6 vezes nas costas. Cecelia, vendo o horror, começou a gritar e se debater, rolando para o lado. O Zodíaco virou sua fúria contra ela, esfaqueando-a 10 vezes. A brutalidade era excessiva, íntima. Diferente dos tiros à distância, a faca exige contato, exige força física, exige sentir a vida saindo da vítima. Satisfeito com a carnificina, o homem de capuz preto caminhou calmamente até o carro de Brian, um Volkswagen Karmann Ghia. Ele pegou uma caneta preta e, na porta do passageiro, escreveu a data dos 2 primeiros ataques e então a data e hora atuais. Sept 27 69 630 by knife. Ele estava assinando sua obra. Ele queria que a polícia soubesse que era ele, que o mesmo homem que atirava à noite era o homem que esfaqueava à luz do dia. Ele ligou para a polícia pouco depois, de um telefone público em Napa, relatando o crime com a mesma voz monótona de antes,
deixando o fone fora do gancho para que a polícia pudesse rastrear e encontrar apenas o silêncio. Brian e Cecília foram encontrados vivos por pescadores, mas Cecília entrou em coma e morreu 2 dias depois no hospital. Brian, incrivelmente, sobreviveu. Seu testemunho nos deu a descrição do traje, a conversa bizarra, a frieza do monstro. Mas a escalada de violência estava prestes a atingir o coração da cidade grande. O Zodíaco se cansou das áreas rurais e isoladas. Ele queria o palco principal. Ele queria São Francisco. Em 11 de outubro de 1969, apenas 2 semanas após o horror no Lago Berryessa, um táxi amarelo percorria as ruas enevoadas de São Francisco. O motorista era Paul Stine, um estudante de 29 anos que trabalhava dobrado para pagar seus estudos. Ele pegou um passageiro na esquina das ruas Mason e Geary. O destino era Presidio Heights, um bairro nobre e tranquilo. O passageiro sentou-se no banco da frente. Nada parecia fora do comum. Mas quando o táxi estacionou na rua Washington, o passageiro não pagou a corrida. Ele colocou uma arma na cabeça de Paul Stine e puxou o gatilho. Foi uma execução a queima-roupa. O tiro fatal. Mas o que o assassino fez a seguir foi ainda mais perturbador. Testemunhas em uma casa do outro lado da rua, 3 adolescentes, observaram pela janela. Eles viram o homem no banco da frente. Ele não correu imediatamente. Ele parecia estar limpando o carro ou procurando algo. Ele pegou a carteira e as chaves de Paul. E então, com uma frieza cirúrgica, ele cortou um pedaço grande da camisa de Paul Stine, encharcada de sangue. Ele guardou o pedaço de tecido no bolso. Ele saiu do carro, limpou a maçaneta externa para remover impressões digitais e caminhou calmamente em direção ao Parque Presídio, desaparecendo na neblina noturna. A polícia chegou minutos depois, e aqui acontece um dos erros mais fatais e trágicos da história da investigação criminal. Um erro que talvez tenha custado a chance de capturar o Zodíaco naquela mesma noite. A descrição inicial dada pelo rádio da polícia, baseada na chamada das testemunhas, dizia incorretamente que o suspeito era um homem negro. 2. Policiais, Donald Fouke e Eric Zelms, estavam patrulhando a área e responderam ao chamado. Eles viram um homem branco, corpulento de óculos, andando tranquilamente pela calçada, a poucos quarteirões da cena do crime. O homem não parecia nervoso. Ele olhou para a viatura. Os policiais, focados na busca por um suspeito negro, não o pararam. Eles passaram por ele. Minutos depois, ao chegarem na cena e receberem a correção da descrição, o sangue de Fouke deve ter gelado. Ele percebeu que havia acabado de cruzar os olhos com o assassino do Zodíaco. Eles voltaram, vasculharam a área. Cães farejadores foram trazidos, mas era tarde demais. O Zodíaco havia evaporado na noite urbana, misturando-se às sombras e ao concreto, escapando por entre os dedos da lei por uma falha de comunicação. Se o Zodíaco se sentiu ameaçado por esse quase encontro, ele não demonstrou medo, demonstrou arrogância. 3 dias depois, o San Francisco Chronicle recebeu outra carta. Dentro do envelope, junto com a caligrafia irregular e ameaçadora, estava um pedaço de tecido ensanguentado. Era a prova irrefutável. O pedaço da camisa de Paul Stine. O Zodíaco estava zombando da polícia de São Francisco, provando que ele podia matar no quintal deles e sair andando. Na carta, ele ameaçava algo que faria qualquer pai e mãe perder o sono. Ele dizia que estava cansado de matar adultos. Ele queria mirar em crianças. Ônibus escolares são bons alvos. Ele escreveu. Ele descreveu como atiraria nos pneus dianteiros e depois apanharia as crianças conforme elas saíssem saltitando. A cidade entrou em histeria. Ônibus escolares passaram a ter escolta policial armada. Helicópteros sobrevoavam as rotas. O Zodíaco havia conseguido paralisar uma das maiores cidades da América apenas com uma caneta e um pedaço de papel. Ele não precisava mais matar para aterrorizar. Sua palavra já era uma arma de destruição em massa. Nesse ponto, a investigação se tornou uma obsessão para 2 homens em particular. O detetive Dave Toschi, inspetor de homicídios de São Francisco, famoso por seu estilo, suas armas no coldre de ombro e sua tenacidade, e Robert Graysmith, um cartunista político do Chronicle,
que, embora não fosse repórter policial, se viu sugado para o vórtice do mistério, colecionando cada detalhe, cada pista, cada pedaço de informação, como se sua vida dependesse disso. Toschi vivia e respirava o caso, comendo biscoitos de animais para acalmar o estômago embrulhado pela tensão constante. Ele sabia que estava caçando um fantasma inteligente, alguém que lia os jornais, que estudava a polícia, que antecipava seus movimentos. O Zodíaco continuou a escrever. Em novembro de 1969, ele enviou outra carta, desta vez com um novo código, o infame Z-340. 340 caracteres que permaneceriam indecifráveis por mais de 50 anos. Pense nisso. Meio século de silêncio criptografado. Computadores avançados, mentes brilhantes. Todos falharam. O que ele dizia ali? O nome dele? A localização de uma bomba? A chave para o seu fim? Ninguém sabia. O código era uma parede de concreto entre a verdade e a justiça. Enquanto isso, o Zodíaco parecia onipresente. Ele reivindicava créditos por crimes que talvez não tivesse cometido, apenas para aumentar sua contagem. Ele ligava para programas de TV ao vivo. Uma vez alguém ligou para o programa de Jim Dunbar, alegando ser o Zodíaco, dizendo: "Eu não quero ir para a câmara de gás." A voz era trêmula, patética, muito diferente da voz fria que Nancy Slover ouvira. Era o verdadeiro Zodíaco, ou apenas mais um lunático buscando atenção na esteira do monstro? A confusão era a melhor amiga do assassino. Quanto mais ruído, mais fácil era se esconder. Mas então, em uma noite escura em uma estrada perto de Modesto, algo aconteceu que poderia ter mudado tudo. Kathleen Jones, uma mulher grávida de 7 meses, dirigia com sua filha pequena. Um carro atrás dela começou a piscar os faróis e buzinar. Kathleen encostou. O homem no outro carro parou, desceu e disse a ela que sua roda traseira estava solta e perigosamente oscilante. Ele se ofereceu para apertar as porcas. Ele mexeu na roda e disse que estava tudo bem agora. Mas quando Kathleen voltou para a estrada, a roda inteira se soltou quase imediatamente. O homem, que ainda estava por perto, ofereceu uma carona até o posto de gasolina mais próximo. Sem muitas opções e com uma criança pequena, ela aceitou. Ela entrou no carro dele. Mas ele não parou no primeiro posto, nem no segundo. Ele dirigiu por estradas rurais escuras por horas, recusando-se a parar, falando frases desconexas. O medo de Kathleen crescia a cada quilômetro. Em um momento de pura adrenalina, quando ele foi obrigado a diminuir a velocidade em um cruzamento, ela agarrou sua filha e pulou do carro, correndo para um campo e se escondendo na escuridão. O homem procurou por ela com uma lanterna, xingando, mas acabou desistindo e indo embora. Quando Kathleen chegou à delegacia e viu o retrato falado do Zodíaco na parede, ela gritou: era ele! Aquele era o homem que tentara sequestrá-la. O carro dele foi encontrado incendiado mais tarde. O Zodíaco depois mencionaria esse incidente em uma carta, confirmando que havia levado a mulher para um passeio interessante. Ele estava brincando com suas vítimas como um gato brinca com um rato ferido. A década de 70 chegou e, com ela, uma mudança no comportamento do Zodíaco. As mortes confirmadas pararam, mas as cartas não. Ele continuou a provocar, a enviar cartões. De Halloween, a zombar da incapacidade da polícia. Ele começou a manter uma pontuação. Eu, NASA 37, SFPD, NASA 0. 37 vítimas? A polícia só confirmava 5 mortes e 2 sobreviventes. Onde estariam os outros corpos? Ele estava mentindo para inflar seu ego ou havia um cemitério secreto que a polícia nunca encontrou? As teorias começaram a se multiplicar. Arthur Lee Allen, um professor demitido por pedofilia, tornou-se o principal suspeito. Ele usava um relógio da marca Zodiac. Ele tinha o mesmo tipo físico. Ele falava sobre caçar pessoas. Ele tinha botas do mesmo tamanho e marca das encontradas no Lago Berryessa. A polícia o interrogou, revistou seu trailer, pressionou-o. As evidências circunstanciais eram esmagadoras, quase perfeitas demais. Mas as provas físicas, o DNA, a caligrafia, nunca bateram. Era como se o universo conspirasse para manter a dúvida viva.
Allen sorria para as câmeras, adorando a atenção, brincando com a suspeita, mas nunca confessando. Era ele um gênio do crime que sabia como não deixar rastros forenses? Ou apenas um homem perturbado que calhou de se encaixar no perfil? O caso começou a esfriar. O tempo passou. Detetives se aposentaram, morreram ou enlouqueceram tentando resolver o quebra-cabeça. O Zodíaco tornou-se uma lenda urbana, um bicho-papão para assustar crianças. Mas a tecnologia avança. O DNA genealógico começou a resolver casos antigos. O Golden State Killer foi pego. A esperança reacendeu. E então, em dezembro de 2020, uma bomba explodiu no mundo dos decifradores de códigos. O código Z340, aquele que resistiu por 51 anos, foi finalmente quebrado. Não pela NSA, nem pela CIA, mas por um trio de cidadãos comuns. Um programador americano, um matemático australiano e um logístico belga. Eles usaram supercomputadores e engenhosidade humana para perfurar a armadura do código. O mundo parou para ler a mensagem que estava oculta por 5 décadas. O que o Zodíaco tinha a dizer após tanto tempo? A mensagem dizia: espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Eu não tenho medo da câmara de gás porque ela me enviará ao paraíso mais cedo, porque agora eu tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. Mais uma vez, sem nome. Mais uma vez, a desilusão. O código não trazia a identidade, apenas mais delírios de um psicopata narcisista. Mas espere, a história não acaba aqui. A verdadeira parte oculta, a Deep Web desse caso, reside nas conexões que a maioria ignora. Existe uma linha tênue, quase invisível, que liga o terror da Bay Area a um crime brutal ocorrido anos antes, a centenas de quilômetros de distância, um crime que muitos investigadores acreditam ser o verdadeiro nascimento do monstro. Estamos falando de Riverside, Califórnia, 30 de outubro de 1966. A noite de Halloween estava próxima, e o ar carregava aquela eletricidade estática de antecipação. Cheri Jo Bates, uma estudante de 18 anos, estava na biblioteca da faculdade. Ela era jovem, cheia de vida, uma garota comum, com sonhos comuns. Ela saiu da biblioteca por volta das 21h, caminhando para o seu Fusca verde-limão no estacionamento escuro. Ela colocou a chave na ignição, girou e o motor engasgou. Silêncio. Tentou de novo. Nada. O carro estava morto. O que ela não sabia era que alguém havia sabotado o distribuidor do veículo intencionalmente, desconectando um fio vital. Alguém estava observando, esperando que a frustração dela a deixasse vulnerável. E, como um roteiro macabro que se repetiria com Kathleen. Jones, anos depois, um homem surgiu das sombras oferecendo ajuda. Ele não consertou o carro. Ele a convenceu a caminhar com ele, talvez oferecendo uma carona. Mas eles não foram para um carro. Eles foram para um beco de terra batida entre duas casas vazias. Um local onde os gritos seriam abafados pelas paredes de tijolo e pela indiferença da noite. Ali, uma luta desesperada aconteceu. Cheri Jo Bates lutou como uma guerreira. Ela arranhou o rosto do atacante. Ela chutou. Ela se debateu. Em meio à luta, um relógio de pulso masculino da marca Timex foi arrancado do braço do assassino e caiu na terra, parando para sempre no tempo da violência. Mas a força bruta venceu. Ela foi esfaqueada repetidamente e teve a garganta cortada com tamanha ferocidade que quase foi decapitada. O assassino foi embora, deixando-a ali, sangrando até a morte no pó frio. O caso esfriou rapidamente, até que 1 mês depois, cartas datilografadas chegaram à polícia e ao jornal local. O título era apenas A Confissão. O autor descrevia o assassinato com detalhes gráficos e doentios. Ele escreveu: ela era jovem e bonita, mas agora está morta e machucada. Ela não é a primeira e não será a última. Havia um tom de orgulho, uma necessidade desesperada de reconhecimento. Meses depois, em abril de 1967, o pai de Cheri, Joseph Bates, recebeu uma nota manuscrita. Dizia apenas: Bates tinha que morrer, haverá mais. Assinado com um símbolo que parecia um Z. Anos depois,
quando o Zodíaco estava no auge de sua fama sangrenta em São Francisco, ele escreveu ao Los Angeles Times creditando-se pelo assassinato de Riverside, dizendo: "Vocês não encontram nada sobre a atividade em Riverside, mas eles são apenas o começo." A caligrafia batia? Alguns peritos diziam que sim, outros que não. Mas o elo mais arrepiante foi encontrado em uma carteira escolar na biblioteca de Riverside. Alguém havia rabiscado um poema macabro na madeira envernizada. O poema, intitulado "Doente de Viver, Indisposto a Morrer", descrevia sangue jorrando e uma mulher gritando. A caligrafia era assustadoramente semelhante à do Zodíaco. Seria aquele o rascunho de um psicopata em formação, ensaiando seus desejos antes de torná-los realidade? Se o Zodíaco for o assassino de Cheri Joe Bates, isso muda tudo. Significa que ele não começou como um atirador impessoal. Ele começou com a intimidade brutal da faca e do contato físico, evoluindo para a arma de fogo para aumentar a eficiência, apenas para retornar a faca no mido. Lago Berryessa quando o desejo de sentir a morte de perto se tornou insuportável novamente. Mas as conexões perdidas não param no passado. Elas se estendem para o leste, para as montanhas nevadas de Sierra Nevada. Em 6 de setembro de 1970, Donna Lass, uma enfermeira de 25 anos que trabalhava no hotel e cassino Sahara Tahoe, desapareceu sem deixar rastros. Ela havia trabalhado anteriormente em São Francisco, no mesmo hospital onde as vítimas do Zodíaco foram tratadas, e morava a poucos quarteirões da cena do crime de Paul Stine. Naquela noite em Tahoe, ela tratou seu último paciente, assinou o livro de ponto e simplesmente evaporou. Seu carro foi encontrado estacionado no complexo de apartamentos dela. Nenhuma luta, nenhum sangue, apenas o vazio. Meses depois, o San Francisco Chronicle recebeu um cartão postal bizarro. Era uma colagem de anúncios de condomínios em Lake Tahoe, com o título Sierra Club. O remetente havia perfurado um buraco no cartão sobre um local específico, na floresta, e escrito "Peek through the pines", espie através dos pinheiros, "Pass Lake Tahoe areas", e de cabeça para baixo, "Roundabout in the snow". O símbolo do Zodíaco estava lá, no canto, como uma marca de propriedade. Muitos acreditam que aquele cartão era um mapa do tesouro, e o tesouro era o corpo de Donna Lass. A polícia vasculhou a área indicada, coberta de neve e gelo, mas nada foi encontrado. O terreno acidentado da montanha guarda seus segredos com ciúmes. Se Donna Lass foi uma vítima, o Zodíaco não apenas matou na cidade e no campo. Ele cruzou fronteiras estaduais, caçou em resorts de esqui e provou que nenhum lugar estava seguro. Ele era um fantasma que podia estar em qualquer lugar. E então, o silêncio. Após 1974, as cartas cessaram quase completamente. O homem que precisava da atenção do público como precisava de oxigênio, simplesmente calou-se. Por quê? A criminologia nos diz que serial killers raramente param por vontade própria. Eles são parados pela morte, pela prisão por outros crimes ou por incapacitação física. Teria o Zodíaco morrido? Teria ele sido preso por um roubo menor ou tráfico de drogas e apodrecido na cadeia sem que ninguém soubesse sua verdadeira identidade? Ou, a possibilidade mais aterrorizante de todas, ele teria evoluído? Teria ele percebido que o jogo de cartas e códigos estava ficando perigoso demais e decidido continuar matando em silêncio, mudando seu modus operandi e tornando-se invisível? Existem teorias de que ele viajou, que se tornou um caminhoneiro, espalhando morte pelas rodovias da América, um assassino nômade cujos crimes nunca foram conectados porque ele nunca mais assinou seu nome. Essa lacuna de informação permitiu que teorias da conspiração florescessem como ervas daninhas. Recentemente, um grupo de investigadores independentes chamado The Case Breakers, formado por ex-agentes do FBI e policiais aposentados, veio a público com uma alegação explosiva. Eles apontaram o dedo para um homem chamado Gary Francis Poste, que morreu em 2018. Segundo eles, Poste tinha cicatrizes na testa idênticas às descritas no retrato falado do Zodíaco. Eles alegaram ter encontrado fotos dele em sua câmara escura que correspondiam à fisionomia do assassino.
Eles até disseram que o nome completo de Post era a chave para decifrar os anagramas nas cartas. Testemunhas que conheciam Post o descreveram como um homem violento, controlador, que liderava um grupo de jovens homens na floresta treinando-os para serem máquinas de matar. Uma história digna de filme, mas a polícia e o FBI permanecem céticos. O DNA não bateu ou não havia amostra suficiente para comparar. E assim, Post se junta à galeria de quase suspeitos, ao lado de Arthur Leigh Allen, Richard Gaikovsky e Lawrence Kane. Rostos em preto e branco que nos encaram do passado, cada um com traços do monstro, mas nenhum com a peça final do quebra-cabeça. Mas o verdadeiro horror do Zodíaco não está apenas em quem ele era, mas no que ele criou. Ele foi o arquiteto do medo moderno. Antes dele, a ideia de um serial killer, um termo que nem existia na época, era algo distante. Ele trouxe o assassinato para a sala de estar das pessoas através dos jornais. Ele forçou a polícia a mudar. Naquela época, os departamentos de polícia de Vallejo, Napa e São Francisco mal se comunicavam. Eles usavam frequências de rádio diferentes. Eles não compartilhavam arquivos. O Zodíaco explorou essas falhas sistêmicas, dançando nas fronteiras jurisdicionais. Foi por causa dele e de casos como o dele que os sistemas centralizados de inteligência criminal começaram a ser desenvolvidos. Ele nos ensinou da maneira mais dolorosa possível que o mal não respeita fronteiras municipais. E o impacto cultural? Ele se tornou uma musa perversa para Hollywood. O vilão Scorpio no filme Dirty Harry, Perseguidor Implacável, foi baseado nele. O assassino em Sestin tem ecos de sua meticulosidade. Ele se tornou um mito, uma entidade quase sobrenatural. Mas devemos lembrar, e isso é crucial, que ele não era um gênio do mal sobrenatural. Ele era um covarde. Um homem que atirava em casais desarmados no escuro. Um homem que precisava amarrar suas vítimas antes de esfaqueá-las porque tinha medo de confronto. Um homem que ameaçava crianças em ônibus escolares porque sabia que isso causaria o pânico máximo com o mínimo esforço. A quebra do código ZTI 1340 em 2020 tirou um pouco de sua mística. A mensagem não era uma profecia cósmica, era apenas o resmungo mau. Escrito de um homem delirante e inseguro, desesperado para validar sua própria existência através da dor alheia. Hoje, a ciência forense avançou a níveis que o Zodíaco jamais poderia ter previsto. A genealogia genética, a mesma técnica que capturou o Golden State Killer, é a maior esperança. Existem amostras de DNA parciais retiradas da parte de trás dos selos das cartas e, possivelmente, das luvas encontradas no táxi de Paul Stine. Os laboratórios estão tentando, dia após dia, reconstruir um perfil genético viável. Imagine o cenário: um banco de dados genealógico, uma correspondência familiar distante, uma árvore genealógica sendo construída inversamente, até chegar a um nome. Talvez esse nome pertença a um avô amável, que morreu cercado de netos que nunca souberam que aquelas mãos que lhes davam doces eram as mesmas que seguravam a Luger 9mm. Ou talvez ele ainda esteja vivo, um homem muito idoso, sentado em uma varanda em algum lugar da América, olhando para o pôr do sol, rindo, baixinho por ter enganado o mundo inteiro. A possibilidade de que ele esteja respirando o mesmo ar que nós, agora mesmo, é estatisticamente baixa, mas não é zero. E é nesse pequeno espaço entre o improvável e o impossível que o medo reside. Enquanto caminhamos para o final dessa jornada sombria, precisamos olhar para os sobreviventes. Brian Hartnell, que sobreviveu às facadas no lago, tornou-se advogado. Um homem de sucesso, pai, marido. Michael Majot, que sobreviveu aos tiros no parque, teve uma vida mais difícil, assombrada pelo trauma e pela culpa do sobrevivente, desaparecendo nas margens da sociedade. Eles são a prova viva de que o mal pode ferir, mas nem sempre pode destruir. E as famílias de David, Betty, Darlene, Cecília, Paul e possivelmente Cherie e Donna, elas carregam o peso da ausência, o vazio na mesa de jantar que nunca será preenchido. Para eles, o Zodíaco não é um quebra-cabeça fascinante, é uma ferida aberta que nunca cicatriza.
A história do assassino do Zodíaco é um espelho escuro onde a sociedade americana se viu pela primeira vez vulnerável ao terror aleatório. Ele nos mostrou que não precisamos ter inimigos para sermos vítimas. Basta estarmos no lugar errado, na hora errada. Ele transformou a inocência de um encontro romântico sob as estrelas em uma sentença de morte. Ele transformou um passeio de táxi em uma roleta russa. E o mais perturbador de tudo, ele nos deixou sem um final. Em um mundo onde estamos acostumados com arcos narrativos fechados, onde o bandido é pego no final do episódio, o Zodíaco nos nega essa satisfação. Ele permanece uma silhueta sem rosto, um ponto de interrogação desenhado em sangue na história do século XX. Você consegue sentir o peso disso? A frustração de saber que a resposta pode estar em um arquivo empoeirado, perdida em uma caixa de evidências mal rotulada ou enterrada em um túmulo sem nome? A verdade está lá fora, escondida sob camadas de tempo e incompetência burocrática. Talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, uma manchete apareça. Zodíaco identificado. Mas até lá, ele permanece o bicho-papão definitivo, a sombra que se move no canto do seu olho, a razão pela qual você verifica o banco de trás do carro antes de entrar à noite. Ele venceu o jogo dele. Ele se tornou imortal através da infâmia. E nós somos os espectadores cativos de seu legado macabro.